Meus queridos, graça e paz em nome de Jesus Cristo. Passando por aqui para mais uma reflexão, para meditarmos na grandiosidade desse Deus soberano que tomou a forma humana e se entregou a si mesmo por minha causa. Amados irmãos e meus amigos, nós falaremos mais um pouquinho sobre o Deus, o grande Elohim, o Deus da glória, o Melquisedeque, aquele que lá no capítulo 14, no livro de Gênesis, o Bereshit, ele deu ceia para Abraão. É isso mesmo. Depois que Abraão veio da batalha, teve um dos maiores privilégios. Olha, um dos maiores privilégios. Você já pensou o humano ceiar com o Rei da Glória? Muito embora existe algumas correntes teológicas que eles não dizem que ali estava o Elohim. Agora, se a gente for analisar, queridos, olha só, um ser que não tem genealogia, não aparece a genealogia desse ser. Esse ser não tinha princípio e nem fim. Esse ser, ele não foi criado e não morreu. Então, que ser que é esse? Para mim, sem sombra de dúvida, esse é o Rei da Glória. É mais uma teofania do grande Deus, possuidor dos céus e da terra. Mas nós falaremos um pouquinho sobre o apóstolo Pedro. Nós até já gravamos dois pequenos vídeos, e eu, compulsando as escrituras, achei por bem deixar mais um pedacinho aqui sobre quem foi este homem. Nós sabemos que o apóstolo Pedro ele foi uma pessoa que ele era muito próximo do mestre. Ele era uma pessoa que sempre estava presente. Portanto, nós encontramos quando Jesus falou que iria para Jerusalém para ser entregue lá na mão dos malfeitores, Pedro falou: não, Senhor. Imagina que o Senhor vai morrer. Como? Agora, irmão, você analisa como que ficou o apóstolo Pedro naquele momento, quando Jesus abriu a sua boca e disse que iria se entregar à morte. Ele acabou para o apóstolo Pedro. Então, logo o apóstolo Pedro tomou aquela iniciativa, dizendo: Senhor, tu não vai morrer. Por isso, irmão, que o próprio Jesus Cristo, ele repreendeu a Satanás. E muitos, por não buscar o conhecimento de Deus, diz até que Jesus repreendeu Pedro. Claro que não. Jesus repreendeu Satanás, não Pedro. Mas o assunto prossegue. Vejamos que o apóstolo Pedro, numa vigília da noite, isto era 3 horas da madrugada, quando eles estavam no barco, olha só o que aconteceu. Disse que o vento estava soprando, isso era 3 horas da madrugada. Jesus veio andando por cima do mar. Então, amados irmãos, os discípulos já estavam naquela situação. De repente eles olham e avistam uma pessoa que vem andando sobre o mar. Você já pensou alguém andar sobre as águas? Logo você ia dizer, igual Pedro, que era um fantasma. Então, o texto diz que os discípulos começaram a tremer, e o apóstolo Pedro, por isso que muitas vezes acontece comigo, com você, quando nós, às vezes, queremos saber das coisas. Pedrão, ele gritou. Quando Jesus percebeu que eles estavam com medo e atônito, Jesus falou: não, sou eu mesmo. E Pedro falou assim: então, Senhor, se és tu, faz com que eu comece a andar por cima do mar ao teu encontro. Amados irmãos, veja quem era este homem. Este homem ele começou a andar por cima do mar, em direção ao Rei da Glória. Em um outro episódio,
eu estou encerrando esse vídeo, só para você ter uma noção quem foi o apóstolo Pedro. Quero ler aqui, ó, Mateus 16 para você, no versículo 18. Isso é um texto muito conhecido, queridos, mas eu quero deixar para que a gente receba mais uma porção do céu sobre a nossa vida. O verso 18 diz assim, olha: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amados irmãos, com muito respeito com os nossos amigos católicos, eles chegam até a dizer que quando Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta, ele estava apontando para Pedro? Não, ele estava apontando para ele. Quando ele disse esta, agora se ele falasse essa, aí ele apontava para Pedro. Veja o português e você vai entender essas verdades. Mas ele chega a dizer que as portas do inferno não iam prevalecer, porque, irmãos, Jesus nunca ele responsabilizou a igreja sobre um ser humano. Porque a pedra é Cristo. Veja que Atos capítulo 4, versículo 11, ali está falando que Cristo é a pedra. Veja que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual é quem? O qual é Jesus Cristo. Este é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que muitos edificadores tropeçam e tropeçarão. Isto é que o texto diz. Mas para encerrar esse vídeo, nós chegaremos até a morte do apóstolo Pedro. Todos sabem que o apóstolo Pedro morreu. E quando ele estava prestes a ser crucificado, ele pediu para parar com tudo aquilo que estava acontecendo, porque o intuito dos romanos era com que o apóstolo Pedro viesse se dobrar a eles. Era com que o apóstolo Pedro se entregasse e negasse a fé. Aí quando ele falou para parar com aquilo, eles pararam. Eles falaram assim, não, agora ele vai se dobrar. Ele vai aceitar a mensagem de Roma. Não, queridos, olha o que aconteceu. Pedro falou assim, olha, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou igual e nem sou melhor do que o meu Senhor, para ser crucificado como ele. Irmão, é muito forte isto. Como é que você diz que o apóstolo Pedro ele foi um homem errado? Um homem que chegou a dizer que não era igual ao Senhor dele para morrer do mesmo jeito. Pediu para ser crucificado de ponta cabeça. E você ainda tem a ousadia de dizer que Pedro errou. Um homem que a sua sombra, querido. Você sabe o que é a sombra? A sombra curava deste homem. Um homem que Jesus entregou, foi a chave do reino para ele. Você acha que Jesus Cristo entregaria a chave do reino para qualquer um ser humano? Não, querido. Ele entregou para Pedro porque ele sabia quem era o apóstolo Pedro. Que Deus te abençoe e fique com esta mensagem. Um resumo sobre mais uma porção da palavra de Deus acerca do apóstolo Pedro. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz gloriosa do Senhor Jesus.